Glória a Deus! Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum, 21 dias até que a casa esteja cheia. E nós estamos entrando hoje na última semana do jejum, 15º dia, e eu estou muito motivado, cheio de expectativa, porque na última semana eu tenho convicção de que seremos surpreendidos pelo Senhor. Qual é a sua expectativa? Ou quais são as suas expectativas para essa última semana do jejum? Talvez você se conectou agora, alguém enviou para você essa live, ou colocou você no grupo, e você está iniciando hoje, ou nem iniciou. Eu queria desafiar você. Faça o jejum nessa última semana, nessa única semana que você vai participar conosco. Eu não tenho dúvida de que Deus pode e Ele vai surpreender você. Eu quero registrar algumas participações. Está conosco aqui pastor Felipe Soares, sempre me auxiliando e me ajudando. As pessoas têm elogiado bastante a nossa campanha visual, do nosso jejum. Eu quero dizer para você que o responsável por todas as confissões, todas as artes, inclusive a de hoje, é o pastor Felipe Soares. Depois, qualquer coisa, você pode me mandar uma mensagem que eu te mando o contato dele. Está conosco também aqui a Charlene, o Miguel, a Bárbara, sejam todos bem-vindos. Marcelo Vasco, aleluia! Marcelo Vasco é meu filho, glória a Deus pela sua vida. A Fabiane Fernandes de Neves também sempre aqui conosco, um prazer ter você aqui. A Sabrina também está conosco. Lucas de Três Marias, pescador de homens e de peixe, está aqui também. Natália Ferraz, tudo bem contigo, Natália? Esposa do nosso querido pastor Juliano. O Júnior também está conosco aqui, glória a Deus. Vi que a Kátia passou aqui também. A Cris Nali está falando que esse é o melhor designer do Brasil, do mundo, não tenho dúvida. A Alessandra conosco aqui também. O Henrique, sejam todos bem-vindos. Roberto Milagre, esse nome aí é de milagre mesmo. Professora Mônica, seja bem-vinda. Thaís Cristina também. Camila, sempre conosco aqui também. Glória a Deus. Professor e pastor Juliano Ferraz, homem de Deus, glória a Deus. Radicais Livres de Divinópolis está conosco também. Estivemos em Divinópolis sábado, foi uma grande bênção ver esses irmãos. Que igreja preciosa. Adquiri um carinho especial por essa igreja. O Danil também está conosco, aleluia. Patrick e Rafael Silva, Roimar, sejam todos bem-vindos, gente. E aí, você já fez os seus alvos de oração? Olha aqui os meus alvos, estou orando por essas pessoas, pela Cleusa, Vilela, Juscelino, Cíntia e 150 vidas que nós faremos um evento aqui no sábado, chamado Tarde da Esperança. Esse evento vai começar às 14 horas e vai até 20 horas. Nós vamos contar 6 histórias bíblicas. Não vai ser uma pregação em si, nós vamos contar 6 histórias bíblicas que vão trazer esperança para essas pessoas. Eu estou muito motivado, estou orando por 150 pessoas, e eu sei que eu não estou sozinho. Os meus pastores estão comigo nisso. Pastor Maico passando por aqui, seja bem-vindo, querido pastor. E a nossa liderança, nós não estamos sozinhos. A Nina está aqui, eu tenho certeza que ela já está preparando um monte de gente para trazer para essa tarde da esperança. Vai ser realmente muito poderoso. Hoje nós temos também reunião aqui, a última reunião de segunda-feira do jejum. Eu estou com uma expectativa para essa reunião, porque vai ser realmente assim poderoso, cheio de expectativas. Olha, já participei de muitos jejuns, esse jejum está poderoso. Eu percebi que nesses últimos dias da segunda semana, houve muita resistência do diabo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, que eu sinto no meu espírito. Você sentiu resistência nessa segunda semana agora, semana passada? Você sentiu resistência? Pressão do diabo, luta, guerra espiritual? Se você sentiu isso,
eu estive orando por você, e também ontem eu preguei uma palavra específica sobre isso, sobre batalha espiritual. E o campo de batalha é a nossa mente. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir essa mensagem. Muita gente. Semana passada eu travei muitas lutas. E o Senhor falou comigo, eu ia pregar uma outra palavra, eu ia pregar uma palavra que está aqui no livro. Só que o Senhor falou comigo que era para eu mudar a minha palavra. Eu sempre oro. Os irmãos que caminham comigo percebem isso. Catiele está aqui, esposa do Eduardo Júnior. Esse casal andou conosco na Praça da Bíblia. Eu e Larissa temos um carinho especial por vocês. Um grande abraço. A Silvana está dizendo que ontem a palavra foi tremenda. Não faz ideia, pastor. Muita resistência, principalmente na saúde. Sim, isso é resistência, ataques, né? Muitas falácias na mente, vontade de desistir. Ontem eu estava na minha sala, eu vim para cá ontem, acho que eram umas 2h30. Vim aqui para minha sala, aqui no prédio. E a palavra já estava preparada. Na hora que eu fui enviar a palavra, até enviei a palavra para o pastor Adriano, que faz a nossa revista. Depois, 5 minutos depois, eu fui lá e excluí a palavra, falei, vou fazer outra. Aí eu comecei a orar em línguas, e o Espírito falou comigo que eu deveria ministrar sobre a palavra de batalha espiritual, porque eu percebi que a segunda semana do jejum, os irmãos foram muito atacados, e alguns não sabem lidar ainda com esse ataque, não sabem como rugir. Ontem eu falei sobre o texto de 1 Pedro 5,8, que o diabo ruge como um leão. Ele não é o leão, mas ele ruge como um leão, procurando a quem devorar. E aí ontem o Espírito falou comigo. A irmã está testemunhando aqui que ontem também foi poderoso na comunidade Vida, o pastor Fernando. Pastor Fernando tem caminhado na mesma unção. Pastor Fernando, o coração dele é de unidade, não só ele, de toda a equipe, todos os irmãos que estão com ele, Ruimar, Caleb, Miguel, todos os pastores têm um espírito de andar em unidade. Por isso nós temos ministrado, em mesmas as palavras, e tem fluído essa unção. Mas voltando aqui, o Espírito falou comigo ontem, que durante a semana passada, a semana que encerrou, muitos irmãos foram atacados, muitas setas na mente, muitas falácias, eu percebi muita gente querendo desistir de casamento, desistir do ministério, desistir. Então a primeira semana foi uma semana de muito mover, mas qual foi a segunda semana? Ataque. Agora deixa eu te falar uma coisa, se o diabo está atacando, é porque ele está percebendo que algo muito grande vai acontecer, muito grande. Por isso, eu não estou fazendo aqui propaganda de algo irreal ou falso. Por favor, ao terminar essa live, entra no meu canal do YouTube e vai ouvir essa mensagem. Sabe por que eu não estou? Eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada, dinheiro com o canal de YouTube. Meu foco não é esse. Eu até acharia bom se eu ganhasse, mas não cheguei nesse nível ainda não. Pode ser que algum dia eu chegue. O meu objetivo é edificar. Eu quero que você seja edificado. Então vá ouvir essa mensagem. Sabe por quê? Porque talvez você está enfrentando hoje, você está travando agora essa batalha de desânimo, prostração. Eu senti algumas pessoas tão cansadas, mas não é só um cansaço físico, porque o cansaço físico, você dorme uma boa noite de sono e você recupera, mas é um cansaço da alma, é aquela fadiga, aquele cansaço, aquela vontade aquela prostração, aquele desânimo que você fica. Então, deixa eu falar para você, essa palavra, tem irmãos que falam, pastor, eu saí daqui ontem uma outra pessoa, porque eu entendi que eu estava debaixo desse ataque, e eu aprendi ontem também a rugir. É isso mesmo. Teve um irmão que veio para a oração hoje de manhã, tivemos oração 6h30, todos os dias nós temos orações aqui a partir de 6 horas, tem um grupo de pastores que vão vir orar 6 horas, e o outro grupo vem 6h30, deixa eu te falar, o Espírito falou isso,
E teve uma pessoa que diz: pastor, foi tão impressionante que a minha cabeça, parece que cada vez que você falava aquelas palavras, era para mim. E quando você começou a orar, começou a rugir, eu vi que aqui, parece que aquilo foi tirado com a mão. Eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu comigo? É porque estava debaixo de um ataque. O diabo vem nos atacar. Sabe por quê? Ontem eu ensinei para os irmãos que o leão, porque o diabo ele é como um leão, mas ele não é. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Eu ensinei 3 coisas preciosas aqui ontem. Vou só repetir para você. A primeira: toda vez que o leão ruge, estou falando agora do animal mesmo. Toda vez que o leão ruge, ele ruge não é para caçar, porque senão a presa vai correr, vai saber que ele está lá. O leão ruge porque ele está sendo ameaçado no seu território. Aí ele ruge. Ele ruge, na verdade, para defender território. Então, de alguma maneira, você se inclinou em direção ao propósito, ao crescimento, ao avanço, e o inimigo está tentando rugir, mas não tem jeito. Você já pisou lá, e se você já pisou nesse território, Deus já deu por herança. Se tem resistência, eu quero declarar: essa resistência vai cair, porque maior é aquele que está em você do que aquele que é contra você. A segunda coisa que eu ensinei aos irmãos ontem é que Jesus é o Rei dos Reis. Por que ele é o Rei dos Reis? Porque ele é rei, mas eu e você fomos constituídos reis e sacerdote. 1 Pedro 2,9 diz isso. Então, se ele é Rei dos Reis, é porque ele também é rei e você também é rei. Agora, o que eu falei para os irmãos que eles não sabiam, ou sabiam, mas não colocavam isso em prática? É que Jesus é chamado de também leão da tribo de Judá. Então, se ele é leão, ele é o leão dos leões, assim como ele é o Rei dos Reis. Então eu quero dizer para você, você também é leão. Quando o inimigo rugir, e como que o inimigo ruge? O inimigo ruge lançando pensamentos na sua mente. Que tipo de pensamento? De derrota, de tristeza, de melancolia, de intimidação, de medo, de condenação. São pensamentos. E eu ensinei os irmãos dizendo: são pensamentos que você acredita na primeira pessoa. O diabo nunca diz: você é fracassado, você é derrotado. Não. O diabo, ele fala com você na primeira pessoa: eu sou derrotado, eu sou isso. E a terceira coisa que eu ensinei eles ontem é que quando o leão ruge, o leão dos leões, que é você, precisa rugir também. Você precisa declarar: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu sou abençoado. Onde eu coloco as minhas mãos prospera. Onde eu coloco a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Eu vou alcançar novos territórios. Eu vou alcançar novas metas. Eu vou avançar. Eu declarei isso ontem. Essa semana agora é a terceira e a última semana do jejum. E que semana que é essa? É a semana da igreja cheia. Então, nós vamos ganhar pessoas em novos lugares. Nós vamos entrar em células que nós não entramos ainda, em bairros. Nós vamos ganhar pessoas, tipos de pessoas que nós não ganhamos ainda. Por isso, o inimigo se levantou para resistir. Por quê? Porque ele está se sentindo ameaçado, acuado. E por isso, ele está rugindo. Mas nós nos levantamos para rugir também. Aleluia! Então, essas 3 coisas eu ensinei e queria muito que você assistisse essa pregação. Eu vi que passou aqui o nosso querido irmão Marcelo, lá de Goiânia. Precioso irmão, homem de Deus. Marcelo aprendeu essas verdades conosco também lá na Praça da Bíblia. Luciana está aqui também. Vi que o nosso querido irmão Ageu passou por aqui também. Um abraço para você, Ageu. O Wesley está aqui falando: pregação foi maravilhosa. O leão procura atacar a presa que está prestes a dar à luz. É isso mesmo. Você sabe que o leão ataca um tipo de animal, os animais que estão prestes a dar à luz? Você está prestes a dar à luz a algo muito grande. Por isso que o inimigo se levantou contra você.
Você não está percebendo, você não teve a perspectiva por entender por que tem tanta resistência acontecendo com você no seu casamento, porque tem algo muito grande próximo a acontecer. Tem algo muito grande próximo a acontecer. Aleluia! Hoje eu quero falar com você sobre o 15º dia do nosso jejum. Sabe o que aconteceu? Esse livro aqui acabou, e nós pedimos mais 200 livros. E sabe o que aconteceu? Já vendemos mais de 70 livros, então tem só 130. Pastor, mas está terminando o jejum? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é uma lição por dia, isso aqui é livro de cabeceira. Todo dia você precisa ser cheio do Espírito. Então, compre esse livro para presentear pessoas. Compre esse livro, amém? Hoje eu quero falar sobre as marcas de uma igreja viva. Bill Hybels, certa vez, disse em um dos seus livros: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele respondeu: a igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de cada um de nós. A Natália está dizendo que ela vai dar à luz a um grande milagre, é verdade. O filho, ela está grávida, mas ela também vai dar à luz a algo poderoso que Deus vai fazer na vida dela. Então, eu quero hoje mostrar para você quais são as características de uma igreja de vencedores. Quais são as características de uma igreja viva? A igreja primitiva não foi a igreja perfeita, mas foi a igreja modelo. Se nós queremos saber um modelo de igreja viva, se nós queremos saber um modelo de igreja para edificarmos a maneira bíblica, à luz da palavra, é a igreja que os apóstolos, por meio do Espírito Santo, fundaram. Foi a igreja primitiva, foi a primeira igreja. E hoje eu quero falar sobre as características dessa igreja. Mateus Valadares está conosco, seja bem-vindo, querido. Pastor Pedro França, lá de Linhares, do Espírito Santo, está conosco também. O meu amigo pessoal, já estive ministrando lá, é um homem de Deus. Eu amo ele e a família dele. Olha, essa igreja tem algumas marcas, essa igreja tem algumas características. E eu quero falar rapidamente para você sobre essa igreja. Hoje estamos no 15º dia do nosso jejum. Esse livro ficou fantástico. Eu acho que é o 6º ou 7º livro, mas eu tive um carinho especial por esse livro, porque ele está me abençoando tanto. Cada lição realmente é muito abençoadora. Então vamos lá. Baseado em Atos capítulo 2, eu quero mostrar para você pelo menos 8 características de uma igreja. Na verdade 10, vou falar 10. Eu ia falar 8, mas vou falar 10. 10 características de uma igreja padrão, de uma igreja viva, de uma igreja vibrante. Primeiro, a Bíblia diz que, Atos capítulo 2, versículo 4, que eles eram uma igreja de sacerdotes, era uma igreja de ministros. O que significa uma igreja de ministros? Você sabe, nós como videira, como vinha, temos um encargo. O nosso encargo é edificarmos uma igreja de vencedores. Vencedores, daqueles que vão receber recompensa, que vão assentar em tronos, que vão julgar anjos e demônios, aqueles que vão reinar durante 1000 anos. Esse é o encargo de edificarmos uma igreja. Por isso não trabalhamos com qualquer material. Não estamos aqui para edificar com madeira, palha e feno. O alvo do nosso coração, o desejo, por isso jejuamos, por isso oramos, porque queremos quebrantar nossa alma, quebrantar o nosso ego, queremos reduzir a nosso corpo à escravidão do nosso espírito, porque queremos compreender qual é a vontade de Deus. Não queremos andar como nécios, queremos compreender qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque urge dentro de nós, arde dentro do nosso coração o desejo de sermos vencedores, sabe? Por isso eu sou zeloso com as coisas, sou zeloso com a prática da visão, sou zeloso com coisas da nossa vida, sabe? Com o prédio, com essas coisas. Sabe por quê? Porque, você sabe, eu quero ser aprovado, e o desejo do meu coração é conduzir também o rebanho, os irmãos que estão próximos a mim, em ser aprovados também. E como a visão que Deus nos deu ao nosso líder, pastor Aloysio, edificarmos uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote,
é um ministro. Então nós não temos essa coisa, a pessoa está no trabalho, alguém está passando mal, vou levar você na igreja. Não, 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 não. Ali mesmo o irmão, ele vai orar com a pessoa. Mas ele não tem título. Ele tem título, filho de Deus, ungido do Senhor. E onde ele coloca as mãos, o Senhor está colocando as mãos dele. Hoje mesmo a confissão do nosso dia diz que o Senhor nos deu autoridade e nós vamos pisar em serpente e escorpiões, e se tomarmos alguma coisa mortífera, nada, nenhum dano vai nos causar. Por quê? Porque nós somos discípulos. Deixa eu falar uma coisa, não tem essa coisa no nosso meio, na videira, na vinha, de que tem que chamar só o pastor. Não, pode chamar o pastor, mas você é sacerdote. Se uma pessoa está precisando de vida, você tem vida dentro de você e você transmite para essa pessoa. Se tem uma pessoa com problema no casamento, você pode ajudá-la sim. Por quê? Porque as palavras que saem da sua boca são palavras cheias de vida. Tem palavras que saem da sua boca que são medicinais, curam pessoas de depressão, curam pessoas, sabe, de problemas emocionais, físicos. Por quê? Porque as suas palavras, elas saem na verdade da boca de Deus. Você é apenas um canal, você é apenas um instrumento. Diga amém sobre isso. Essa é a primeira característica dessa igreja. Uma igreja onde só o pastor funciona, não é uma igreja viva, não é uma igreja modelo. Uma igreja onde somente a esposa do pastor, ou somente alguns líderes. Sabe, alguém um dia falou assim: pastor, qual que é o Ronaldinho lá da sua equipe? Eu falei: Deus que me livre de ter Ronaldinho na minha equipe. Não, não, não. Na minha equipe todos funcionam. Sabe o que eu louvo a Deus? É que os meus filhos são novos, mas eles têm ousadia para orar. Eles têm ousadia para orar. Você vê crianças nossas aqui, nas nossas salas de 7 anos, já tem revelação da sua identidade, elas oram. Agora, por que você acha que uma criança ora? Porque ela entendeu a eficácia da oração. São ministros. Nós temos adolescentes nossos aqui, que levam 14, 15 pessoas para o encontro, e ele ora para expulsar demônio. Não tem essa coisa, não. Só um nível de pessoas que está qualificado. Não, não, não. Todos nós somos qualificados para ser ministros, somos sacerdotes. Essa é a primeira característica dessa igreja. A segunda característica dessa igreja era uma igreja comprometida com a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o evangelho. Por isso Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade que liberta? Jesus mesmo respondeu. Ele estava conversando com Tomé e ele disse, falando em João 14, que ele iria preparar um lugar, não se turbe o vosso coração. Tomé disse: mas como nós iremos se nós nem sabemos o caminho? Jesus respondeu, João 14,6: eu sou o caminho, algo definido. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Então, essa era uma igreja comprometida com o evangelho. Nós não estamos aqui para pregar outra coisa. Os nossos púlpitos não é lugar de pregar autoajuda. Nós pregamos o evangelho, que um dia Cristo se fez, Cristo desceu da glória, porque Ele era Deus, e Ele se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Essa é a verdade que transforma. É quando nós falamos para o pecador: tem jeito para você. Mas eu errei. Mas o sangue de Jesus é maior do que o seu erro. Esse é o evangelho. Não estamos aqui para pregar performance, 10 princípios para vencer isso, 20 para vencer aquilo outro. Não, não, não. Se isso fosse suficiente, não precisaria Cristo ter vindo. Era só passar um livro. Deus poderia ter enviado através dos profetas um livro como esse, para salvar as pessoas. Deixa eu te falar, a verdade é que Cristo é o nosso Redentor. Cristo é a redenção. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a verdade que pregamos. Não estamos aqui para pregar autoajuda. Não estamos aqui para pregar lei. Não estamos aqui para pregar demanda. Nós estamos aqui, você que entende o evangelho, está aqui para estar firmado na verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Alguém esses dias sugeriu: pastor, por que você não prega sobre isso? Eu vi alguém pregando uma série de mensagens sobre isso. Falei: querido, obrigado pela sugestão, mas não vou pregar isso. Por que eu não vou pregar? Porque não é o evangelho.
Eu ouvi uma parte que ele me falou, o pastor em 2 ministrações, eu não ouvi 2, ele me mandou lá, mas a parte que eu vi, ele ficou quase 45 minutos, não falou o nome de Jesus nenhuma vez. Ele falou do que ele faz, da resposta que ele dá, que a resposta que as pessoas precisam dar, tudo é o homem, o homem, o homem. Eu falei, cadê Cristo? Qual hora que foi mencionado o nome de Cristo? Nem um momento. Então não é a verdade. A igreja que nós estamos edificando é uma igreja baseada, está aqui nesse livro que eu falei para você, em Atos 2. É uma igreja que é firmada na verdade. Terceiro, era uma igreja marcada pela união dos irmãos. Você sabe qual que é a terceira característica de uma igreja viva, de uma igreja de vencedores? É que ela é marcada pela comunhão dos irmãos. Você sabe o que eu amo a igreja? É porque eu não ando sozinho. Eu não sou homem de andar sozinho. Onde eu vou tem um discípulo comigo, onde eu vou eu estou com alguém. Sabe por quê? Porque na comunhão vida flui. Na comunhão, você sabe que o sangue, ele flui no corpo. Onde você está tendo comunhão, onde tem 2 ou 3, o sangue, a vida está fluindo. Sabe, a minha mão, os meus dedos, eles têm vida porque eles estão conectados no corpo. Se eu remover esse dedo do meu corpo, ele não serve para nada. Ele é um dedo inútil. Por quê? Porque ele está fora do corpo. Quando você está inserido no corpo, mas não é só vir à igreja não, é estar inserido, é estar junto, é se comprometer. Por que algumas pessoas vêm aqui, mas não querem ser membro da igreja? Porque eles não querem se comprometer. Eles querem ouvir uma boa palavra, num lugar bom, climatizado, deixa o filho ali, porque tem uma equipe qualificada para cuidar, depois ele vai embora. Por que ele não quer ir para a célula? Porque ele não quer se comprometer. Porque às vezes tem um irmão desempregado, a célula se une para ajudar ele. Tem um irmão travando um problema no casamento, a célula jejuma e ora por ele, não quer se comprometer. Sabe, a terceira característica de uma igreja, está no livro que eu estou falando, de vencedores, uma igreja de ministros de verdade, é uma igreja que é marcada pela profunda comunhão entre os irmãos. Eu tenho vivido isso aqui. Precisamos crescer, precisamos avançar. Eu estou contente? Ainda não, mas estou feliz. Acho que nós estamos no caminho certo. Acho que nós vamos chegar lá. Os pastores sabem quando eu marco uma comunhão, quando um não vai, eu não gosto. Por quê? Porque na comunhão a vida flui. Na comunhão, se tem vírus também, tem bichos na nossa cabeça, só de você estar junto, um ajuda a expelir aquilo. Se um tem um comportamento errado, o que o outro faz amorosamente? Ô meu irmão, vem cá, combina com você não, só. Fala igual vocês, combina com você não, só. Ei, esse comportamento aí ficou ruim. Na comunhão, a presença também flui. Na comunhão, você protege o seu irmão. Quem anda sozinho vai tropeçar. Quem anda com irmãos, um alerta ele. Eu sei que eu tenho irmãos sérios andando comigo. Se eu fizer alguma coisa de errado e chamar eles não vão fazer, sabe por quê? São homens de Deus e eles vão me proteger. Então a comunhão é proteção para você. Eu não ando sozinho. Não ande sozinho. Quarta característica de uma igreja de vencedores, de uma igreja viva, é que ela é simpática aos olhos da sociedade. Nós precisamos crescer, gente. A nossa igreja precisa ser vista com as pessoas lá fora, não como um trono de julgamento, não como um lugar onde condena o pecador, que dá mau testemunho, que compra e não paga, não. A igreja precisa dar um bom testemunho. A igreja precisa honrar o nome do Senhor. Eu sou muito criterioso, procuro ser muito fiel mesmo, honesto com as coisas da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja precisa dar um bom testemunho. É tão ruim igrejas que dão um mau testemunho, que o pastor tem uma vida meio bagunçada, a liderança também tem uma vida meio conturbada. Não dá para ser assim. Precisa, a nossa igreja, a sua célula, que é uma extensão da igreja, tem gente que pensa que é só o prédio, não, a sua célula precisa dar um bom testemunho. Sabe, quando eu mudei para esse prédio aqui, eu fiz um investimento que outros pastores criticaram. Teve gente que veio aqui, ao invés de falar bem, criticou.
Fala para ele não investir dinheiro todo não, por que não compra? Nós vamos comprar. Mas você sabe por que eu fiz um investimento alto? E foi muito alto? Porque nós temos aqui do lado um prédio residencial e nós temos do outro lado um prédio residencial. Nós estamos no meio de um prédio residencial. E eu investi na acústica, sabe por quê? Eu não quero dar um mau testemunho de uma igreja barulhenta, que atrapalha o vizinho, que talvez tenha um filho deficiente em casa, tem uma mãe deficiente que toma remédio, precisa dormir, e aí fica fazendo barulho até de madrugada à noite para o pessoal não dormir. Isso é um mau testemunho. Nós precisamos, nós precisamos de ter um bom testemunho para a sociedade. Isso, todos nós. Sabe por quê? Você pensa que, eu não estou falando de CNPJ, que a igreja tem um CNPJ, eu estou falando de vários CPFs que formam o CNPJ, porque a igreja, isso aqui é o prédio, mas a igreja são as pessoas. Então, se você, como um cristão, dá um mau testemunho, uma família para os seus vizinhos, briga, confusão, o que eles vão falar? Eu não quero ser crente, eu não vou nessa igreja. Eles vivam brigando aqui. Entende o que eu estou falando? Essa igreja era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Quinto, era uma igreja que desfrutava de uma boa reputação na cidade. Eu me antecipei um pouco. Nós precisamos disso, gente. Você precisa preocupar sim com a sua reputação. Sua família tem que ser uma família abençoada. Os seus filhos têm que ser filhos que temem ao Senhor e que andam na disciplina do Senhor. Você tem que, por obrigação, ter um bom testemunho. Muito ruim quando nós damos mau testemunho. Não tem organização financeira, não tem planejamento, dá um mau testemunho. É muito ruim isso. Sexto, essa era uma igreja que transbordava de alegria e felicidade. Você sabe, sempre eu começo aqui as minhas lives, sorrindo. Sempre eu procuro demonstrar esse espírito, porque é verdade. A alegria do Senhor é a minha força. Não importa o momento que eu for ministrar, eu for dar uma aula, eu transmito alegria. Por quê? Porque eu deixo cada problema no seu devido lugar. Eu deixo cada problema no seu devido lugar. Você sabe, é muito importante você ser transbordante de alegria. É muito importante você ter, alegria no que você faz. Sabe quais são os líderes mais abençoados da nossa igreja? São os que são mais alegres. São os que são mais felizes. Sabe o que eu descobri? Que o pastor que prospera nas nossas igrejas do interior é aquele que está feliz com o que ele faz. Ele está feliz com a cidade, ele está feliz com a igreja, ele está feliz com o povo, ele está alegre, ele transborda de alegria, ele é simples. Ele troca um microfone que seja, ele está alegre. Ele coloca o ar no condicionado no prédio, ele se alegra. Ele vê uma pessoa se convertendo, ele se alegra. Esses dias teve os discípulos meus que foi um evento, eu mesmo não fui. Eles nem me convidaram. Mas eu vou orar para Deus tocar no coração deles. Mas eu vi que eles postaram uma foto e eu me alegrei com eles, mesmo não estando lá. Sabe por quê? Porque eu tenho esse coração de se alegrar com a vitória do outro. Deus me deu esse coração. Quando o irmão compra um carro, eu me alegro com ele. Eu não sou daquele que pergunta, mas é meu? Ah não, irmão, mas que essa cor? Não, eu me alegro. Pastor Fernando mesmo sabe disso. Quando ele conta uma bênção para mim, eu fico feliz, eu alegro, Espero que o Senhor toque no coração desses que estão me ouvindo aqui agora. Eu já orei para o Senhor perdoar eles. Sétimo, era uma igreja que o culto era uma festa. Deixa eu te falar, sua célula tem festa? Sua família tem festa? A minha esposa sabe de uma coisa, eu gosto de festa. Eu acho que festa é um negócio poderoso. Festa é bom. Nós vamos ter a festa nossa aqui, a nossa festa é caipira. O nosso culto precisa ser uma festa. Os irmãos sabem aqui, quando começa o louvor e está meio xoxo, eles sabem que eu vou subir e não vou aceitar. Eu pego o microfone mesmo e vamos celebrar, vamos orar, vamos cantar, porque é a nossa oportunidade. Precisamos ter festa, gente.
Família, alguém perguntou, quem não gosta? Tem gente que não gosta de festa, por incrível que pareça. Não, tem que trocar de roupa, tem que vestir uma roupa, ou tem que comprar uma roupa. Pelo amor de Deus, compra a roupa. Se não tem, vai com essa mesmo, mas se alegre. Sabe, a igreja primitiva era uma igreja que tinha festa. Oitavo, era uma igreja que tinha fome de Deus. Eles faziam festa, mas eles tinham também fome de Deus. Cada vez que eles se reuniam, eles queriam presença de Deus, eles queriam manifestação de Deus. Esse jejum, eu tenho desejado Deus, eu tenho desejado manifestação de presença. Nos meus alvos de oração aqui, um dos meus alvos de oração é porque eu tenho pedido a Deus, Ezequiel, um dom novo. Hoje eu orei por isso. Eu tenho pedido a Deus um dom novo. Sabe por quê? Porque eu tenho fome por Deus. Eu não quero que a graça se torne vã na minha vida. Não quero que a graça se torne vã. Eu tenho pedido a Deus um dom. Eu tenho pedido a Deus fome, sede pela presença, sede pela manifestação. Eu falo, Senhor, cada vez que eu vou fazer uma live, cada vez que eu pegar um microfone, cada vez que eu for convidado para um lugar, cada vez que eu vou abrir minha boca, que possa fluir rios de água viva, possa fluir presença, unção de Deus, que os céus possam se abrir, que glória possa ser acrescentada. Eu descobri uma coisa: presença não é automática. Presença no lugar significa que aquele grupo de pessoas manifestou fome e sede de Deus. Essa última semana, peça isso para Deus: fome e sede pela presença. Nona característica dessa igreja era que era uma igreja que crescia diariamente. Você sabe? Se tem alegria no nosso meio, se temos fome de Deus, se estamos firmados na verdade, se estamos pregando o Evangelho, a consequência é que precisa haver crescimento. Se não tem crescimento, nós precisamos parar e ser humilde e ir até Deus. Ir até Deus e perguntar: Senhor, onde que eu estou errando? Por que eu estou trabalhando e não estou vendo resultado? Eu tenho uma coisa comigo: eu sou trabalhador, gosto de trabalhar, quero trabalhar mais ainda, mas tem uma coisa: me incomoda muito quando eu estou trabalhando e não tem resultado. Eu fico mal, não aceito, vou para Deus, oro, busco direção, pergunto. Eu não aceito a acusação do diabo, não converso com o diabo, eu rejeito a condenação, eu dobro o meu joelho e pergunto: Senhor, por que não está crescendo? Por que não está frutificando? Você sabe, a tendência de tudo que é vivo, a tendência de tudo que tem vida, cresce. Então, nós precisamos nesses dias clamar pelo crescimento. Por isso a última semana do nosso jejum, que nós entramos a partir de hoje, é a semana da casa cheia, da célula cheia, do culto cheio, da tarde de esperança cheia. Sabe por quê? Porque nós temos favor sobre nós. Onde colocamos as nossas mãos, vai frutificar. Nós temos a unção da multiplicação e da abundância. Para finalizar, seja bem-vindo Charlene, Siqueira, Alessandra Glaucia também. Para finalizar, essa era uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa era uma igreja que tinha manifestação da presença do Espírito Santo. Você sabe, tudo isso que eu tenho falado para você só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Só é possível se formos tomados pelo Espírito Santo. Minha oração hoje por você é que nessa última semana do jejum você possa ser visitado pelo Espírito Santo. Eu estou orando, hoje vou falar um pouco sobre isso também nessa reunião com a minha equipe aqui na Videira Belo Horizonte. Eu estou orando por você, para que você tenha um novo batismo com o Espírito Santo, uma nova experiência, algo pessoal, algo íntimo, de repente dentro do seu carro, de repente na sua casa, talvez numa atividade que você estiver fazendo, o Espírito Santo te visitando de forma tão serena, tão poderosa,
você ser tomado pelo Espírito, falando em línguas, variações de línguas, chorando. Isso vai acontecer com você, porque a última característica dessa igreja é que era uma igreja que transbordava no Espírito Santo. Por isso, eles eram generosos. Tinha um irmão que tinha necessidade de algo, eles vendiam e davam para um outro irmão. Sabia de um irmão que estava passando por uma luta, o grupo ia lá e visitava ele, tomava ceia com ele. Não tinha enfermo, porque todos eram curados. Tinham manifestações, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eu profetizo que você será cheio do Espírito Santo. Você vai receber uma unção fresca, uma unção nova sobre a sua vida para esse tempo, para essa semana. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu vou orar por você. Pai, nós estamos orando por uma visitação. Nós já fomos visitados, nós nos tornamos a habitação do Espírito, mas nada impede que o Senhor nos visite novamente. Nada impede que o Senhor manifeste a sua unção novamente sobre nós. Nós estamos clamando por uma visitação, de uma manifestação ainda mais eficaz, ainda mais poderosa. Assim como um homem ou uma mulher que está dirigindo o seu carro em uma viagem, e ele precisa abastecer o seu carro para chegar ao seu destino, que o Senhor possa nos encher de tal maneira que possamos cumprir o propósito pelo qual fomos chamados pelo Senhor. Fortalece, sustenta aquele que está desanimado hoje, sustenta ele, fortalece ele, derrama da tua unção. Agora mesmo o Senhor pode visitá-lo de uma forma íntima, de uma forma pessoal. Oh Espírito, que ele possa perceber os céus da sua casa se abrindo e a presença do Espírito entrando dentro de você agora, a presença do Espírito manifestando no seu carro, na sua casa, que você possa ter visões, percepções espirituais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu falei para você 10 características de uma igreja de vencedores, de uma igreja viva. Se você quer saber mais, adquira o livro, mande uma mensagem para mim e eu vou direcionar o irmão que vai te ajudar a comprar o livro. Fica na paz. Hoje, Videira, Belo Horizonte, 19h30 aqui, e amanhã estaremos juntos ao meio-dia em ponto. Eu aguardo você. Que Deus continue te abençoando e derramando unção fresca, que não falte o óleo sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Fica na paz, um dia abençoado.